Olá, pessoal! Eu sou a professora Ângela e o tema da aula é zero da função do primeiro grau. Mas o que é isso, zero da função do primeiro grau? Zero ou também raiz de uma função f é todo o valor de x para o qual a função f de x igual a x mais b se anula, ou seja, f de x é igual a zero. Mas o que diz essa definição? Quando nós temos uma função do primeiro grau, esta função ela aparece na seguinte lei de formação: f de x igual a ax mais b, ou ainda, no lugar do f de x, o y. Y é igual a ax mais b. E quando que nós temos o zero da função ou a raiz de uma função do primeiro grau? Quando nós temos o y igual a zero. Então, em um par ordenado, nós vamos ter o valor do x mais o valor do y será igual a zero, ou seja, o valor do x será um número diferente de zero e o valor do y será um número igual a zero. Lembrando que f de x e y irão representar aí a mesma coisa. Nesse caso está f de x igual a zero, porém y igual a zero. E nós podemos fazer a seguinte observação: o zero da função, que é o momento em que o y é igual a zero, a nossa reta que indica o gráfico da função do primeiro grau, ela vai intersectar o eixo x. Então, nesse momento aqui, nós temos a representação gráfica do zero de uma função. Por quê? Porque quando este y aqui for igual a zero, esta reta vai intersectar o eixo x. Se você tem lá um par ordenado onde o y é igual a zero, onde esta reta vai passar? No valor do x. E como que nós podemos verificar isso em uma situação? Lembrando, olha, que o zero da função vai ser igual a ax mais b igual a zero. Então, se o y, que é a lei de formação da nossa função, é igual a zero, nós já substituímos aqui por zero. Então, a lei de formação, ax mais b igual a zero. No lugar do f de x, o zero. Na situação, nós temos o seguinte: determine o zero da função. E qual é esta situação? É uma função f de x igual a 2x menos 4. Para encontrar o zero da função ali, o que nós vamos fazer? Pegar esta função e substituir o f de x por zero. Ao fazer isso, o que nós temos? Uma equação do primeiro grau. E para nós resolvermos uma equação do primeiro grau, nós vamos isolar o x. Isolar a nossa incógnita. Aqui muda de nome. Por que muda de nome? Na função nós temos variável, porque você pode atribuir diferentes valores. Ó, variável pode variar o valor. Na equação é incógnita, porque ela vai ter um único valor. No caso, o x aqui desta função vai ter que ter um único valor para que o y seja igual a zero. E aí nós temos 2x menos 4 igual a zero. Qual será esse valor de x? Para saber isso, nós vamos isolar o x. 2x menos 4 igual a zero, isolando 2x, que é igual, aqui eu tenho menos 4, ele está no primeiro membro da equação. Só que eu tenho que deixar o 2x sozinho. Então, o que eu tenho que fazer? Esse menos 4 aqui, ele é negativo. O oposto dele é positivo. Então, aqui no segundo membro, ele fica positivo. E aí, nós temos 2x igual a 4. 2x é 4, mas e x sozinho? Isolo o x, que é igual a 4. O 2 está multiplicando x, operação inversa é a divisão. 4 dividido por 2, 2. Ah, professora, poderia ter feito mentalmente essa parte? 2x igual a 4. 2 xícaras, R$4. E uma? 2. Poderia, mas se tem dificuldade, vai passo a passo. Encontramos o valor do x. E aí, graficamente, como que nós podemos representar?
Lembrando que uma função do primeiro grau ela é uma reta. E para nós colocarmos essa reta, nós precisamos de um eixo x e um eixo y, ou seja, o plano cartesiano. O x é 2. Se nesse caso que o y é 0, o x é 2, esta reta vai intersectar, ou seja, cortar o eixo x onde? No 2. Vamos para a segunda situação. Na segunda situação, nós temos f de x igual a menos 2x menos 3. Qual é o nosso objetivo aqui? Determinar o zero da função, ou seja, qual é o valor de x quando y for zero. Então, nós vamos pegar o menos 2x e o menos 3 e igualar a zero. Nesse momento, nós temos uma equação do primeiro grau que, para ser resolvida, nós temos que isolar o x. Menos 2x igual. O menos 3 aqui é negativo, o oposto de menos 3 é o mais 3. Então, no segundo membro, ele fica positivo. E aí, isolando o x, que é igual a 3, este menos 2 aqui está multiplicando, a operação inversa à multiplicação é a divisão. Como ele é negativo, a fração toda vai ficar negativa. Então, nós vamos ter x igual a menos 3 meios. E agora, como que nós vamos representar isso graficamente? Menos 3 meio. Opa! O que nós podemos observar aqui? O a é negativo, é uma função decrescente. Olha, o a aqui era positivo, então a função ó, crescente. Nesse caso, a função vai ser decrescente porque o a é negativo. E aí, o que nós temos? Que o x é menos 3 meios. Como que eu vou localizar isso lá na reta? Vamos pensar. 3 dividido por 2, 1,5. Só que é negativo. Este 1,5, ou seja, menos 1,5, onde ele está? Ele está entre o menos 1 e o menos 2. Então, ele está aqui no meio. E aí, a nossa reta vai cortar, ou seja, intersectar. Então, em qual momento esta reta vai intersectar o eixo x? No menos 3. E esse daqui, então, será o nosso zero da função. Mas, de repente, vocês podem estar aí me perguntando, mas professora, por que neste gráfico nós temos esta situação de reta e neste gráfico nós temos esta situação de reta? Muito importante, toda vez que vocês forem fazer uma leitura de um gráfico, essa leitura deve acontecer sempre da esquerda para a direita. E quando nós estamos falando em um gráfico de uma função do primeiro grau, ele vai representar uma reta. E esta reta, nós vamos observar se ela é uma reta crescente ou decrescente a partir do A. Qual A? O A que acompanha o X. No caso, nesse exemplo aqui, o nosso A ele é negativo. E nesse exemplo aqui, o nosso A ele é positivo. Quando esse A aqui for positivo, esta reta, olha, a leitura da esquerda para a direita, ó, ela está crescendo, ela está subindo. A leitura da esquerda para a direita, nesse caso aqui, o A ele está negativo. Se ele está negativo, ó, olha a leitura da esquerda para a direita, está decrescendo. Resumindo a nossa aula sobre zero da função do primeiro grau, o que é o zero da função? Ou raiz de uma função? É o momento em que você tem um valor para x diferente de zero e um valor para y igual a zero. E aí, graficamente, isso vai nos representar uma reta, porque a função do primeiro grau é representada por uma reta, e esta reta vai intersectar o eixo x. Nesse momento, nós vamos ter o zero da função. Bom, pessoal, e esta foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido e gostado. Não esqueça de tirar uma foto da lousa, ela pode ser importante aí para os seus estudos. Muito obrigada e até mais!